Queridos, a paz do Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Terceira semana de propósito. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo 5 do Evangelho que escreveu Mateus, ou melhor, Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tira só um pouquinho do médio. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Esse texto é conhecidíssimo. Mas eu quero compartilhar algumas coisas importantíssimas dentro desse texto. Amém? Eu quero intitular a mensagem desta noite. E a mensagem é conquistando a vitória. Diga assim comigo: conquistando a vitória. Não é ganhando, é conquistando. Não é ganhando, é conquistando. Amém? Conquistando a vitória. A palavra do Senhor nos revela que Jesus está saindo de Jericó. Ele estava saindo
da Jericó velha para Jericó nova. A Jericó velha era apenas ruínas de uma cidade que existiu. A Jericó velha era onde os mendigos ficavam. Não era uma cidade, era ruínas de uma cidade aonde os desabrigados ficavam. 6 quilômetros depois, estava a Jericó nova. A Jericó nova era aonde Herodes tinha o seu palácio de inverno. A Jericó nova era uma cidade comercial muito frequentada, muito movimentada. Jesus estava findando o seu ministério terreno. Jesus estava fechando a sua missão. Eram os últimos dias de Jesus na terra. Jesus estava fechando a sua missão aqui na terra. Era a última vez que ele passava ali. Ele estava saindo de Jericó. Ele passava ali com uma multidão. E de repente um homem começa a gritar. Quem é este homem? O nome dele nós não sabemos. Mas ele é o filho de Timeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Ele é cego, ele é mendigo e ele precisa de esmolas para sobreviver. Ele fica à beira do caminho e as pessoas que passam por ali dão as suas esmolas a ele. O cara é cego e fica à beira do caminho esmolando. Jesus passa por ali e ele ouve que é Jesus e ele começa a gritar. Ele toma uma atitude de fé. Olha para mim. Ele toma uma atitude de fé. Ele começa a gritar. Ele não perde a oportunidade. Jesus está passando por ali, ele não sabe aonde Jesus está, ele é cego, há uma grande multidão, mas ele grita, ele arrisca, ele tenta, ele age como vencedor, porque se ele fosse um derrotado, se a mentalidade dele fosse de uma pessoa fracassada, ele diria para ele mesmo: eu não vou nem tentar, é uma multidão, vai ser difícil, talvez impossível. Mas ele tem uma mentalidade vencedora, ele tem a mentalidade de um campeão. Eu costumo dizer que esse é um cego que enxerga. Ele é um cego que enxerga. Ele não tem os olhos perfeitos fisicamente, mas ele consegue enxergar com os olhos da fé. Ele tem a visão de que vai conquistar a vitória. É o que eu preguei aqui esses dias. A sua vitória começa aqui e começa aqui. A sua vitória começa aqui e começa aqui. Se você não saborear primeiro o seu milagre dentro de você, você não vai conseguir experimentar esse milagre de verdade. Tem alguém aí? Se você não saborear o seu milagre dentro de você, na sua mente, no seu coração, se você não passar momentos vislumbrando o seu milagre, enxergando o seu milagre, enxergando a sua vitória, enxergando a bênção de Deus em tua vida, você não vai desfrutar da realidade do milagre. Quem entende isso?
Todo milagre ele começa aqui, ó. E aqui, ó. Todo vencedor vence primeiro aqui e aqui. Você sabe por que muita gente não vence aqui? Porque não consegue vencer aqui. Às vezes o cara tem tudo para vencer, mas a mente dele sabota ele. A mente dele sabota ele. A mente dele sabota ele. Ah, você é incapacitado. Ah, você não pode. Ah, você não vai conseguir. Nem tenta. Não vai dar certo. E a mente dele ou dela sabota. Está entendendo aí? E eu vou dizer mais. O nosso adversário, ele é expert em trazer pensamentos de derrota. O inimigo não sabe o que você pensa, mas ele tem a capacidade de soprar na mente do ser humano o pensamento de fracasso, o pensamento de derrota, o pensamento de inveja, o pensamento de que alguém é antipático. De repente você está assim, e aí aparece, você é assaltado. Mas que pessoa antipática. O inimigo lança para ver se dá certo. Que pessoa desagradável. E tem gente que aceita isso. A gente precisa guardar os nossos corações. Capítulo 4 de Provérbios e versículo 23. De todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você não guardar o teu coração, o inimigo consegue fazer uma bagunça. Se você não guardar o teu coração, se eu não guardar o meu coração, o inimigo consegue trazer os pensamentos dele. Há poucos dias eu estava pregando em Itacaré, e quando eu olhei para uma jovem, eu vi uma ação maligna na vida dela. Eu vi uma ação diabólica na vida dela, e quando eu orei por ela, o mal se manifestou. E eu perguntei àquele espírito, o que é que ele fazia com ela? E ele disse assim: eu falo na mente dela, para ela tirar a própria vida. Eu falo na mente dela para ela se matar. Eu já mostrei a ela como é que ela pode fazer para tirar sua própria vida. A corda já está lá escondida. O inimigo não sabe o que você pensa, mas ele de todas as formas luta para incutir os pensamentos dele na mente humana. É o que Martinho Lutero disse, eu sempre falo. A gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças. A gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Não deixe o diabo fazer ninho na tua cabeça, irmão. Não aceite pensamento de derrota, de fracasso. Não aceite pensamento de que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Muitas vezes é a mente humana e outras vezes é a ação do inimigo. Está entendendo aí? Às vezes é a mente humana. E às vezes é a ação do inimigo, para que a pessoa não viva o projeto de Deus, para que a pessoa não viva
o desatar. Está entendendo aí? Para que a pessoa não viva o milagre. Então tome muito cuidado, gerencie, olha para mim, gerencie a sua mente e os seus pensamentos. Pode chegar algo aqui ilegal, pode chegar algo que não é bom, pode, nós somos seres humanos, mas você vai acatar ou rejeitar. Se algo vem aqui que não é legal, eu simplesmente rejeito, não quero. Está entendendo aí? Eu mudo o pensamento, eu rejeito aquele pensamento, aquela emoção, aquele sentimento, eu simplesmente rejeito, gerenciando as minhas emoções e os meus pensamentos. Você tem o Espírito de Deus, e você pode dizer não. Não, eu não quero isso na minha mente, não. Eu sei que esse pensamento não é legal, eu sei que isso aqui vai trazer derrota para mim, eu sei que esse pensamento vai trazer o fracasso para a minha vida, eu rejeito, está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Tem alguém aí? Mas esse cego aqui, ele conseguia enxergar a vitória. Ele conseguia enxergar a vitória. Naquele momento ali, ele conseguia enxergar a vitória. Ele conseguia enxergar o milagre. Ele conseguia. Eu não iria pregar sobre isso hoje, mas quando eu cheguei ali no altar, o Espírito de Deus me deu uma direção. Eu iria falar sobre oração hoje aqui. Já estava com uma mensagem preparada sobre oração, mas o Espírito de Deus, ele mudou. E quando ele muda, eu obedeço. Sabe por quê? Quem sabe a necessidade da igreja é o Senhor. Quem sabe a necessidade da igreja é o Senhor. Eu não vou me deter naquilo que está projetado no meu coração. De repente eu projeto algo, se Deus estiver naquele negócio, vai acontecer. Mas, se Ele não estiver, Ele muda, Ele dá uma nova direção. E várias vezes, durante esses 26 anos, pregando o Evangelho, Deus já mudou a mensagem. E depois eu entendi o porquê. E tem gente já entendendo o porquê Deus mudou essa mensagem desta noite. Já tem gente compreendendo, porque Deus já está falando, Deus já está orientando, Deus já está esclarecendo para você algumas coisas dentro dessa mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o cego ouviu que era Jesus, ele não ficou parado, ele não ficou acomodado, ele não ficou paralisado, ele começou a gritar. Eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você tem feito para conquistar a sua vitória? O que é que você tem feito para conquistar a sua vitória? Quais são as atitudes que você tem tomado para receber o seu milagre? O que é que você tem feito para receber de Deus um grande milagre, uma grande transformação? Ah, pregador, eu não faço nada. Pois eu digo a você pelo Espírito de Deus que você deveria fazer, porque Deus te deu inteligência para isso. Deus capacitou você com inteligência. Existe uma massa cinzenta aqui dentro, ó, que ela precisa ser usada. Essa massa cinzenta que está aqui, ó, ela te dá a capacidade de projetar, pensar, planejar. Então usa isso que Deus te deu.
Deus te chamou para sonhar, Deus te chamou para projetar, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para ir além. Mas e se não der certo? Se não der certo, você aprende. Se não der certo, você aprende. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Essa é uma frase do pastor John Maxwell, um pastor americano. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Eu te pergunto, qual era a garantia que esse cego tinha que o milagre iria acontecer? Qual era a garantia que ele tinha que ele seria curado? Não tinha garantia nenhuma. Ele simplesmente arriscou. Ele simplesmente se posicionou para vencer. Porque às vezes a pessoa fica atrás de garantias. Meu irmão, quem anda pela fé precisa acreditar no poder de Deus, na grandeza de Deus. E às vezes você vai sem garantia nenhuma. Você sabe por que muita gente não vence, não cresce, não recebe milagre, não recebe vitória? Porque fica atrás de garantia. Quantos paralíticos que eu já orei sem garantia de que ele iria andar e ele voltou a andar? Se der certo, Deus. Se não deu certo, Deus faz outro momento, outra hora, outro instante. Mas eu vou fazer, eu vou agir, eu vou orar, eu vou clamar. Quem anda pela fé não anda atrás de garantia. Tem alguém aí? A garantia é a fé. A garantia é a confiança que você tem no Deus que te ama. Tem garantia melhor do que essa? Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Qual é a garantia? Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Tem alguém aí? Qual era a garantia que esse cara aqui tinha? Esse cego, nenhuma. Multidão, ele não sabia onde Jesus estava, decidiu gritar. Alguém com certeza falou de Jesus para ele. Ele não iria adivinhar que Jesus poderia fazer um milagre. Ele sabia. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém contou a história de Jesus para ele. Jesus está passando ali, na porta da casa dele, aonde ele fica. Ele vai perder a oportunidade? Ele vai perder a oportunidade? Tem gente que perde a oportunidade facinho. Tem gente que perde a oportunidade facinho. A vida é feita de oportunidades. Eu vou falar de novo. A vida é feita de oportunidades. Existem oportunidades na vida da gente que se a gente perder, já era. Se a gente perder, já era. Tem alguém aí? Tem gente que perde a oportunidade da sua vida. Eu vou pensar. Eu estou com medo. Se não der certo. Se não der certo, meu irmão, você aprendeu. Mas se lança, se joga. Você não vai fazer bobagem, mas arriscar é necessário. Só vence quem arrisca. Você não vai fazer bobagem, mas arriscar é necessário.
Às vezes a gente fica olhando assim, esses caras bilionários, milionários. Ah, esses caras têm a senha. Que senha? Você olha para a vida deles, aí já quebrou 10, 15, 20 vezes. Quebrou várias vezes. Mas cada vez que se levanta mais forte. Estava vendo esses dias uma mulher milionária dizendo: quebrei 13 vezes para chegar onde eu estou. Está entendendo aí? Ninguém acerta de primeira, não. Tem coisas que você precisa tentar, avançar, continuar, até a coisa engrenar. Dira faigio de lamai de uiguerreva. Você está entendendo aí? Tem coisas que só engrena depois. E cada vez que você se posiciona, você fica mais forte. Você tem mais experiência. Você entende qual é o passo que você não deve dar. Tem alguém aí? Às vezes você entende que aquele passo é aquele que você não pode dar, porque aquele ali é o passo do fracasso. Mas como é que você aprende que aquele é o passo do fracasso? Fracassando. Tem alguém aí? O diabo usa uma coisa chamada perfeccionismo. Às vezes é o diabo e às vezes já está grudado na própria pessoa, já faz parte dela. Ela é assim. Tem que acertar tudo, tem que ser tudo bonitinho, tem que ser tudo direitinho, porque se não for daquele jeito, deixa esse negócio de lado. Às vezes vai começar tudo bagunçado e depois é que vai ficar tudo lindinho. Às vezes começa tudo bagunçado e depois fica lindo. Está entendendo aí? Às vezes o pintor vai pintar um quadro, o cara joga tinta para cá, joga para lá, mela ali. O que é que esse cara vai fazer? Será que vai sair alguma coisa aí? O cara mela tudo, mistura tudo. Daqui a pouco, olha que obra linda. Mas começou tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. Tem alguém aí? Essa é uma noite de você refletir, porque Deus quer te levantar. Você está entendendo? Deus quer fazer a diferença através de você. E outra coisa, a vida passa rapidinho. Se você não arriscar agora, se você não se lançar agora, talvez daqui a um tempo você já não tenha mais coragem, ou até mesmo idade. Então, esse é o momento. Essa é a hora. Milagre, vitória, conquista. É arriscando. Está entendendo aí? Ninguém cresce por acaso. Ninguém avança por acaso. Ninguém conquista por acaso. Alguém está entendendo aí? Se você está entendendo, levante uma das suas mãos. Parece que 99% do povo está entendendo. Tem que tirar da gaveta esse negócio. Tem que tirar da gaveta e colocar em prática. Mas e aí? E aí nada, avança. Esse é o tempo. Essa é a hora. Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar. Peça a Ele sabedoria. Está entendendo? Não é uma loucura. Não é uma loucura. É um avanço.
Não é uma loucura. Você está apenas arriscando. Por que arriscando? Porque às vezes não tem garantia, mas você está arriscando. Eu já contei aqui, eu nunca pensei em ser pregador. Eu nunca pensei em ser pregador. Eu nunca projetei isso para mim. Esse sonho não é meu. Eu nasci numa família de libaneses. A minha família é toda envolvida com comércio. E todos bem-sucedidos. Mas na minha juventude, eu conheço Jesus. E Jesus começa a dizer para mim que tem um projeto na minha vida. Eu tinha, desde os 13, 14 anos, o sonho de ser um grande empresário, um comerciante. Mas Deus me manda abrir mão dos meus sonhos. Deus me leva para um lugar 5 horas distante da minha cidade, com 19 anos, ainda solteiro. Me colocou ali para fazer a obra dele. Posso dizer uma coisa para você? Eu só tinha uma mensagem. Eu fui liderar uma igreja com uma mensagem. Eu tinha apenas uma mensagem. Agora eu tinha um livro de esboço que eu tinha comprado uns 2, 3 anos antes. Que eu não sei por que eu comprei aquele livro. Mas eu tinha comprado, eu engracei com o livro, vi na revista, fiz o pedido pelo correio e o livro chegou. Um livro de esboço do pastor Joá Caetano. Foi aquele livro que me salvou. Eu passava a tarde inteira estudando aquele livro para ter alimento para o povo. Mas eu cheguei ali para liderar aquela igreja e liderei ela quase 2 anos, porque Deus mandou. Uma irmã, uma amiga nossa, foi orar lá na minha casa. Eu tinha 19 anos, solteiro. Ela olhou para mim e disse: Jimmy, eu tive uma visão com você. Eu disse: como? Ela disse: eu via você de frente com um púlpito, e Deus disse para mim: diga a ele que eu vou colocar uma igreja sob os cuidados dele. Ele vai liderar uma igreja. Eu disse: o que? Ela disse: isso mesmo. Eu vi também o seu pastor, eu vi as pessoas da tua igreja dizendo que não, mas Deus está dizendo para mim: Ele vai te colocar lá, porque Ele tem um projeto para a sua vida, e mesmo que os homens não queiram, Ele vai te colocar lá. E foi assim que eu comecei, há 26 anos atrás. Foi lá que foi o início de tudo. Cheguei ali naquela igreja como missionário, liderei ela quase 2 anos, mas não era o meu sonho, era o projeto de Deus. Mas eu tive coragem para arriscar. Olha para mim. Eu tive coragem para arriscar. Eu abri mão da minha vida, da minha história, abri mão de tudo. Você tinha que garantia? Nenhuma garantia. Mas eu fui. E Deus me honrou. Deus me abençoou. Deus me ajudou. E até hoje Ele tem cuidado de mim. Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu família, Deus me mantém, me dá tudo o que eu preciso, não falta nada. Ele me trouxe até aqui. Você é empresário? Não, não sou empresário, mas já ganhei mais de 12 mil almas para Jesus. Você é empresário? Não, não sou empresário, mas já vi paralítico andar, já vi cego enxergar, já vi surdo ouvir. Ei, sem garantia nenhuma.
Até hoje eu não tenho garantia. Não tem garantia não. Porque eu fico esperando as igrejas me convidarem. Eu espero os convites chegarem. Eu não ligo para ninguém dizendo: ei, me convida para pregar. E eu pago as minhas contas através das ofertas que eu recebo das igrejas. Alô? Tem alguém aí? Quem paga a minha conta é ele. Pergunta se tem algum cartão atrasado. Eu tenho 5. Pergunta se tem algum atrasado. E outra, eu não estipulo valores para pregar. O tempo foi passando e eu comecei a entender. Antigamente eu até fazia acerto, mas hoje não. Tudo na mão de Deus, está tudo na mão dele. Quem vai mover o pastor, quem vai mover o líder é ele. Você está entendendo? Ou a gente aprende a confiar, ou as coisas não vão funcionar. Ou a gente aprende a confiar, ou as coisas não vão funcionar. Filho na escola, filho na faculdade. Mas Jesus é Deus. Qual foi a visão que ele te deu? De repente a visão não é sua. A visão é dele. Ele colocou no teu coração. Ele te deu uma visão. Assim como ele me deu. Ele plantou a visão dele em mim. Eu lembro um dia que eu disse para Deus: Deus, eu não quero liderar a igreja. Eu já liderei 2 igrejas e eu não quero voltar a pastorear. Você sabe o que é que Deus disse para mim? Ele disse: se eu quiser que você volte, eu planto no seu coração. Se eu quiser que você volte, eu planto. O que é que a Bíblia diz? Que o coração do rei está nas mãos de Deus. O coração do homem está na mão de Deus. Acontece o que Deus quer. Está entendendo aí? Deixa eu concluir a mensagem. Mas escute. Qual foi a visão que Deus te deu? Qual foi a direção que Deus te deu? O que é que Deus plantou no teu coração? Talvez seja impossível para você. Talvez você não enxergue nada além da sua vida, da sua história. Às vezes Deus revela o plano só um pouquinho para a gente entender. E no decorrer do tempo Ele vai revelando o restante. Porque às vezes, se Deus revelar tudo, a gente quer desistir. Tem alguém aí? Um cego que tem visão. Um cego que enxerga. Um cego que enxergou o milagre dele antes do milagre acontecer. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou parado, ele não ficou acomodado, ele gritou, ele fez alguma coisa. Ô irmão, quando você usa o que você tem, Deus te dá o que você não tem. Quando você usa o que você tem, Deus te dá o que você não tem. Quando você usa o que você tem, Deus te dá o que você não tem. Eu queria que Deus me desse isso ou aquilo. Use o que você tem primeiro. Quando você usar o que você tem, Deus vai te honrar. Quando você usar o que você tem, Deus vai acrescentar o que você não tem. Enquanto ele gritava, buscando o milagre, muitos estavam do lado dele dizendo: desiste, para. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Posso dizer uma coisa para você? Sem garantia e sem ajuda de ninguém,
e sem ajuda de ninguém. Ah, ninguém me ajuda, e daí? Quem deve lutar pelos seus sonhos é você. Você vai desistir porque alguém não te ajudou? Tem gente que vai tentar tirar você do lugar da vitória só porque está vendo que você está no lugar certo. Ontem eu estava em Itabuna, escute bem. Ontem eu estava em Itabuna. E aí o cara estava pronto para sair de carro no estacionamento. Ele me viu chegar. Eu estava aguardando ele com uma seta de pisca-alerta ligado. Ele me viu. E ele simplesmente ficou dentro do carro sem sair do estacionamento. Eu disse, olha aí que situação. Eu comentei com minha esposa e com minha mãe. Eu disse, esse cara tá sem sair daí, com um coração perverso, só porque eu estou esperando ele. Quer ver? Eu vou sair daqui, vou puxar o carro. Quando eu puxei o carro, ele saiu do lugar. E eu já tinha esperado ele, ó. Tem gente que tem um coração perverso. Tem gente que tem um coração perverso. Tem gente que não vence e não quer que você vença. Tem gente que não cresce e não quer que você cresça. Tem gente que não conquista e não quer que você conquiste. E tem gente que vai procurar de todas as formas tirar você do lugar da vitória. Infelizmente, nós vamos encontrar pessoas assim. Infelizmente, nem todo mundo vai te ajudar, e às vezes vai te criticar porque você está no caminho certo, porque ele não conseguiu, ele não avançou, então ele critica você para que você desista também. Tem alguém aí? Mas deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito de Deus. Quanto mais tentavam parar Bartimeu, mais alto ele clamava. Estão tentando te parar? Estão tentando desestimular você, tirar você da rota, tirar você da vitória? Não dê ligança. Eu lembro que eu estava numa cidade, e eu tinha conhecido esse homem, que era pastor, alguns anos antes. Ele olhou para mim e disse, Jimmy, Deus não tem nada contigo na área de libertação. E eu olhei para ele assim, ele disse, não, esse negócio de libertação não é para você não. Seu ministério é outro, libertação não. Eu vivo libertação. Praticamente todas as semanas eu vejo o Espírito se manifestarem onde eu prego. O cara estava dizendo para mim que Deus não tinha nada disso para mim. E eu fico às vezes pensando, imagine se tivesse. Está entendendo aí? Não desista do seu sonho. Não desista da tua chamada. Não desista da sua vitória. Pague o preço que for necessário. Tem que pagar preço, irmão. Tem que pagar preço. Sem dedicação não tem vitória. Sem dedicação não tem milagre. Sem dedicação não tem conquista. Só vence quem se dedica. Só vence quem se dedica. Amém? Bartimeu saiu do lugar que ele estava. Bartimeu se moveu, agiu, gritou. O que é que você tem feito para a sua vida ser mudada? Eu pergunto aqui pertinho de vocês, o que é que você... eu estou esperando em Deus. Esperando em Deus nada, você precisa agir logo. Você precisa gritar logo, você precisa clamar logo, você precisa partir para a guerra logo, você precisa avançar logo, com cautela, analisando todos os passos, projetando direitinho, pedindo sabedoria a Deus, que você não vai fazer loucura, mas você precisa avançar.
ou vai para o túmulo com um projeto guardado dentro de você. É o que mais acontece. Gente indo para o túmulo com projetos lindos dentro de si. Sonhos, projetos, planos, chamadas. Está entendendo? Coisas que poderiam alcançar centenas de vidas, milhares de vidas. Uma cidade, um bairro. Centenas de crianças. Centenas de pessoas. Tirar pessoas da rota do suicídio. Está entendendo aí? O projeto que muitas vezes Deus colocou no teu coração não vai te dar dinheiro, mas vai tirar pessoas da rota do suicídio. Vai desfazer o plano do adversário. Está entendendo aí, não? Vai restaurar casamentos. Vai tirar jovens das drogas. Vai alavancar empresários. Vai abençoar a obra de Deus. Imagine você abençoado, abençoando frentes missionárias. Imagine você abençoado, mandando dinheiro lá para as crianças que estão passando fome na África. Imagine você abençoado, assistindo as pessoas pobres da sua cidade. Hein? Deus pode te usar. Deus pode te levantar. Deus pode mudar a tua história. Não desista. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser mil maravilhas. Estou dizendo a você que você pode conquistar. Conquistar. E só conquista quem paga um preço. Só conquista quem se esforça. Só conquista quem se dedica. Conquista. Não é presente, é conquista. Está entendendo aí? Presente a gente recebe de graça. Conquista tem um preço. Alô? Tem alguém aí? Fica de pé, fica. Cala-te. Ele não vai te ouvir. Quanto mais tentavam parar ele, mais ele insistia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, ó: todo vencedor é teimoso. Todo vencedor é teimoso. O povo está dizendo para ele: você não vai conseguir. Ele está dizendo: vou. Você não vai chegar a lugar nenhum. E ele está dizendo: vou. Você não vai conquistar. E ele está dizendo: eu vou sim, porque Jesus é fiel. Aplica também essa mensagem no seu milagre. Tem gente que precisa de um milagre. Tem tudo. E precisa de um milagre. E precisa lutar pelo seu milagre. Precisa lutar pelo seu milagre. Só falta o milagre para a coisa fechar. Só falta o milagre para a coisa fechar. Luta pelo seu milagre. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele passou 6 meses levando
a esposa dele para a igreja. 6 meses. Para que Jesus curasse. 6 meses. 1 mês, nada aconteceu. 2 meses, nada aconteceu. 3 meses, nada aconteceu. 4 meses, nada aconteceu. Se fosse alguns de nós aqui, disse, Jesus não quer fazer não, vou desistir. Mas ele não desistiu. Todos os dias levava ela para o culto, todos os dias. 6 meses. Quando fechou 6 meses, aí Jesus curou ela. Você está entendendo aí? Quando fechou 6 meses, e era incurável para a medicina, a doença que estava no corpo dela. Quando deu 6 meses, o milagre aconteceu. É porque às vezes a gente não insiste. Não é que Deus não queira te dar. É que existe um momento, uma hora. Existe o Kairos. A palavra Kairos significa tempo perfeito de Deus. Existe um tempo de Deus reservado para a sua vida. Existe um tempo de Deus para o teu milagre acontecer. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, já para agora, que eu quero orar por você. Ele insistiu tanto, que Jesus parou, mandou chamar, e ele foi ter com Jesus, porque levaram ele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e o milagre aconteceu. E ele passou a enxergar, mas não foi fácil. Eu quero que você saia do teu lugar agora com essa fé. Vamos aproveitar. Hoje eu não vou demorar tanto quanto os outros dias. O culto já vai terminar, já vou entregar. Eu quero aproveitar esses poucos minutos para a gente orar. Sai do teu lugar e venha para cá. Enquanto as pessoas se aproximam, o ano passado eu estive aqui 2 ou 3. Foram 2 ou 3 semanas, o ano passado. E algumas pessoas foram curadas aqui. Algumas pessoas foram curadas aqui o ano passado. Quem foi curado o ano passado foi em outubro? Outubro do ano passado? Foi outubro? Quem recebeu milagres em outubro do ano passado? Nas 3 semanas, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Quem recebeu milagres nas 3 semanas do ano passado, vem para cá. Pronto. Quem recebeu? Você tinha o que, querida? Você disse o quê? Eu senti uma dor na perna. E na hora que o senhor entrou na igreja no ano passado, não precisou nem o senhor orar. Eu não sabia que o senhor era profeta, mas Deus sabe que quando o senhor entrou, imediatamente Deus tocou na minha perna. Você foi curado o ano passado? Você está bem? Jesus fez a obra? Está bonitinha? Bonitinha? Abençoada? Aleluia! De lá para cá você não sentiu mais essa dor. Essa dor na perna desapareceu. Você vinha sofrendo com ela. Vinha sofrendo? Vinha sofrendo há muito tempo. Com essa dor na perna. Foi curada no ano passado. A senhora tinha o quê? Dor de cabeça. Constante. Todos os meses eu sentia em média de 1 a 2 semanas. 2 semanas. A metade do mês era dor de cabeça. E desde que eu tive meu filho. Desde quantos anos seu filho? 4 anos. Então, dentro desses 4 anos, era metade do mês de dor de cabeça. Só passava quando eu não convidava. E aí foi indo. Aí quando eu tive aqui, nós oramos, eu estava sentindo dor na hora. Nós oramos,
Eu fui para casa, a do passado voltava aqui na igreja. Eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu não senti mais nada. Mas eu disse o quê? Não abra mão do seu milagre. Eu falei isso, eu falei? Não abra mão do seu milagre. Eu estou orando por você, não abra mão. Continue crendo. É assim? Foi assim. E até hoje, às vezes, quando acontece, ninguém sabe ver o reverendo. E não precisa mais. Nem é normal você estar aceitando. Porque dor de cabeça normal, todo ser humano tem. De vez em quando você come alguma coisinha. Nem é normal ela está aceitando. Está invocada, não está, irmãos? Deus abençoe você. Está abençoada? Está curada? O que é que você tinha? Joelhos. Os joelhos? O que é que aconteceu? Eu fiz uma atividade física e fiquei com os dois joelhos muito frouxos. Eles ficaram frouxos. Isso foi diagnosticado no exame. Ficou os dois frouxos. Era dor direta. Só estava usando uma cheirinha, vim para a igreja de Racequinha, eu amo saltinha. Aí, viemos para aqui, na segunda semana, eu vim aqui, o senhor Foi curado. fiquei com ela, porque assistiu, eu falava, não abro não. Isso. Não abro não. Aí fiquei, coloquei no sapato, fui trabalhar, o joelho doeu, repreendi, sumiu, colocou no canal. Não volta. Pinou e não tinha mais coisa. Não tinha mais. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Milagre é isso. O poder de Deus se manifesta, mas às vezes o encardido, ele tenta trazer os mesmos sintomas. E se a pessoa aceita, aí perde o milagre. O que é que a senhora tinha? Ano passado eu fraturei o pé. Você fraturou o pé. Isso. E aí eu cheguei aqui com andador, né? Dificuldade de andar. E o senhor orou. E aí a partir daquele momento eu nunca mais senti dor. E Não sentiu mais dor. Você fraturou o pé, eu lembro dela. Fraturou o pé. fraturei o pé. Sentia dores terríveis. Sentia muitas dores, não conseguia andar sem andador. Aí a partir daquele momento comecei a andar sem andador e não senti mais dor. Meu Deus. Nada mais. Não senti Não tem dor, não tem nada. A partir daquele momento, não senti nada. Deus Jesus. A senhora. Eu no ano naquele dia lá, eu estava com muitas dores no ombro, eu tenho desgastes. Tinha. Tinha. E eu estava sentindo muitas dores naquele dia. Quando orou, passou a dor. Às vezes volta, é como se fala, né? Volta, mas repreende. Fiz até as fisioterapias que o médico mandou, mas glória a Deus. Não sente mais nada. Não sei. De vez em quando é que vem Bem, alguma coisinha lá que está repreendido. está repreendido. Estou curado. Estou liberto. Em nome de Jesus. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Você tinha o quê? Eu era com dor no joelho, eu tinha um problema ciático. Você teve um problema sério de nervo ciático. Eu entrei no hospital da cadeira de rodas, fiquei 2 dias internada. Fiquei 30 dias sem conseguir andar. 30 dias sem andar. Quando eu ia para o eu caía. Aí a doutora já não disse que era. Eu lembro que você chegou aqui com muita debilitação ainda. A doutora falou que estava com artrose e eu não aceitei. Eu falei, eu vou ser curada. Eu cheguei naquele dia, na segunda semana, com dificuldade de andar. Aí eu tomei prostatura e hoje eu não volto a fazer porque eu não estava podendo fazer, que é pedalar. Não podia fazer nada disso. A médica diagnosticou artrose. E agora você não sente mais nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós estamos na terceira semana. Durante essas 2 primeiras semanas, quem recebeu o milagre aqui? Teve alguém que recebeu? Na primeira, vem para cá. Na primeira e na segunda? Na primeira e na segunda semana? O senhor tinha o quê? Ela dor no peito. A dor no peito que você disse que já tinha quanto tempo? Já tinha uns 2 meses. Não parava essa dor no peito. Não parava. Essa semana foi tranquilo, Tranquilo. abençoado. Abençoado. Não senti mais nada. Mais nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você tinha Dores nas primeiras falanges. nas juntas. E quando eu cheguei aqui, não vinha aqui a coisa, os pais estavam ali recebendo a ação para a cura, foi esse Senhor. Que doença eu não senti. Eu lavei tudo e não estava conseguindo pegar, tanto dor. E eu não estava sentindo. E aí quando eu cheguei aqui, na frente,
Foi curado. Jesus é lindo, 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 lindo. Tudo bom? Você tinha? Eu estava com, tipo, na minha cabeça era muito volume. Eu sentia muito dor, muita dor, muita dor. Não parava. Não parava e já tem muito tempo, muitos anos isso. Muita dor. Tudo que eu fazia, eu ia de manhã, quando eu levantava da cama. Quando eu ia virar a noite de um lado para o outro, sentia muita dor. E domingo eu vim, foi o primeiro dia aqui. E sei falou para receber a cura e orou. E graças a Deus, de domingo até hoje, graças a Deus. Não sente mais nada. A coluna era terrível. Nossa, não tem noção, eu tomava remédio, tomava antibiótico, tomava tudo. Anti-inflamatório, tudo. Jesus curou e quebrou uma grande maldição. Jesus curou e quebrou uma grande maldição. Está desatando a sua vida. Coloca a mão no teu coração.